Um exame detalhado sobre as 10 ações que mais distribuíram dividendos em 2023 e seu desempenho ao investir R$ 1.000. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre as 10 ações que mais distribuíram dividendos em 2023. Explicaremos os principais passos. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá! Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. Kepler Weber, Kepler 3, notável rentabilidade de 19,4% em dividendos. A empresa Kepler Weber, com suas ações sob o código Kepler 3, apresenta um destacado retorno em dividendos de 19,4% para os investidores que optaram por suas ações há um ano. Um investimento de R$ 1.000 resultaria em proventos de R$ 194 nos últimos 12 meses. Diferenciando-se de algumas empresas mencionadas anteriormente, a Kepler Weber enfrentou uma leve variação no preço de suas ações, registrando uma alta de 3,2% no período. Essa estabilidade no valor das ações contribui para uma experiência de investimento mais previsível para os acionistas. Enquanto o retorno atual destaca-se positivamente em termos de dividendos, é interessante notar que a Kepler Weber já teve desempenhos mais expressivos no passado. No corrente ano, o retorno por ação atingiu, por exemplo, R$ 0,52, em comparação com valores superiores em exercícios anteriores. Além disso, é relevante observar que, até o momento de 2023, os proventos distribuídos pela empresa representam uma parcela específica do lucro no período, delineando a política de distribuição de dividendos adotada. Este panorama proporciona aos investidores uma visão abrangente das tendências de retorno e uma compreensão mais profunda do desempenho da Kepler Weber no mercado. Gerdau, GGBR4, consistente rentabilidade de 17,0% em dividendos. A Gerdau, representada por suas ações GGBR4, demonstra uma notável rentabilidade de 17,0% em dividendos para investidores que decidiram alocar recursos há um ano. Um investimento de R$ 1.000 resultaria em proventos de R$ 170 ao longo dos últimos 12 meses. Ao contrário de algumas empresas anteriormente abordadas, a Gerdau registrou uma leve variação no preço de suas ações, com uma valorização de 2,5% no período. Essa estabilidade no valor das ações contribui para uma experiência de investimento mais previsível para os acionistas. Embora o retorno atual em termos de dividendos seja positivo, é interessante observar que a Gerdau já apresentou desempenhos mais expressivos no passado. No corrente ano, o retorno por ação atingiu, por exemplo, R$ 0,62, em comparação com valores superiores em exercícios anteriores. Além disso, vale ressaltar que até o momento de 2023, os proventos distribuídos pela Gerdau representam uma parcela específica do lucro no período, destacando a estratégia adotada pela empresa em termos de distribuição de dividendos. Essas informações oferecem aos investidores uma visão abrangente do panorama financeiro da Gerdau e de seu desempenho no mercado de capitais. Mitre Realty, MTRE3, atrativa rentabilidade de 15,7% em dividendos. A Mitre Realty, com suas ações identificadas como MTRE3, destaca-se pelo sólido retorno em dividendos de 15,7% para investidores que optaram por seus papéis há um ano. Um investimento de R$ 1.000 resultaria em proventos de R$ 157 ao longo dos últimos 12 meses. Ao contrário de algumas empresas previamente mencionadas, a Mitre Realty apresentou uma variação no preço de suas ações, registrando uma elevação de 4,2% no período. Essa valorização contribui para uma experiência de investimento mais dinâmica para os acionistas. Embora o retorno atual em termos de dividendo seja atrativo, é interessante observar que a Mitre Realty já apresentou desempenhos variados no passado.
No corrente ano, o retorno por ação atingiu, por exemplo, R$ 0,42, indicando variações em relação a exercícios anteriores. Adicionalmente, é relevante destacar que até o momento de 2023, os proventos distribuídos pela Mitre Hewitt representam uma proporção específica do lucro no período, delineando a estratégia adotada pela empresa em termos de distribuição de dividendos. Esses elementos proporcionam aos investidores uma visão abrangente do desempenho financeiro da Mitre Hewitt e de seu papel no mercado de capitais. CSNA3, sólida rentabilidade de 14,5% em dividendos. A CSN, cujas ações são identificadas como CSNA3, apresenta uma notável rentabilidade de 14,5% em dividendos para investidores que optaram por suas ações há um ano. Um investimento de R$ 1.000 resultaria em proventos de R$ 145 ao longo dos últimos 12 meses. Em contraste com algumas empresas anteriormente abordadas, a CSN registrou uma variação no preço de suas ações, com uma valorização de 3,1% no período. Essa dinâmica no valor das ações contribui para uma experiência de investimento mais diversificada para os acionistas. Embora o retorno atual em termos de dividendos seja sólido, é interessante notar que a CSN já apresentou desempenhos diversos no passado. No corrente ano, o retorno por ação atingiu, por exemplo, R$ 0,29, indicando variações em relação a exercícios anteriores. Adicionalmente, vale destacar que até o momento de 2023, os proventos distribuídos pela CSN representam uma proporção específica do lucro no período, delineando a estratégia adotada pela empresa em termos de distribuição de dividendos. Essas informações oferecem aos investidores uma visão abrangente do desempenho financeiro da CSN e de seu papel no mercado de capitais. Bradespar, BRAP3, robusta rentabilidade de 14,0% em dividendos. A Bradespar, com suas ações identificadas como BRAP3, destaca-se pela sólida rentabilidade de 14,0% em dividendos para investidores que escolheram seus papéis há um ano. Um investimento de R$ 1.000 resultaria em proventos de R$ 140 ao longo dos últimos 12 meses. Em comparação com algumas empresas previamente exploradas, a Bradespar apresentou uma variação no preço de suas ações, registrando uma elevação de 2,5% no período. Essa dinâmica no valor das ações contribui para uma experiência de investimento mais dinâmica para os acionistas. Embora o retorno atual em termos de dividendos seja robusto, é interessante observar que a Bradespar já apresentou desempenhos diversos no passado. No corrente ano, o retorno por ação atingiu, por exemplo, R$ 0,36, indicando variações em relação a exercícios anteriores. Adicionalmente, é relevante destacar que até o momento de 2023, os proventos distribuídos pela Bradespar representam uma proporção específica do lucro no período, delineando a estratégia adotada pela empresa em termos de distribuição de dividendos. Essas informações oferecem aos investidores uma visão abrangente do desempenho financeiro da Bradespar e de seu papel no mercado de capitais. CEMIG, CMIG4, sólida rentabilidade de 20,1% em dividendos. A companhia de energia mineira CEMIG registra um retorno expressivo de 20,1% em dividendos para investidores que aportaram há um ano. Em contraste com outras empresas destacadas neste ranking, o preço das ações da CEMIG permaneceu praticamente estável nos últimos 12 meses, com uma modesta alta de menos de 1%. Embora o desempenho atual em termos de dividendos seja notável, é interessante observar que a empresa já apresentou resultados mais expressivos no passado. No corrente ano, o retorno alcançou R$ 0,69 por ação, em comparação com os R$ 1,53 do ano anterior, indicando uma variação superior a 100%. Além disso, é relevante destacar que até o momento de 2023, os proventos distribuídos pela CEMIG representam apenas 24% do lucro no período. Em anos anteriores, essa proporção chegou a superar 50%, evidenciando variações nas políticas de distribuição de dividendos ao longo do tempo.
Metalúrgica Gerdau GOAU4, retorno sólido de 20,1% em dividendos. A Metalúrgica Gerdau evidencia um notável retorno em dividendos de 20,1% nos últimos 12 meses, traduzindo-se em um ganho de R$ 201 para investidores que alocaram R$ 1.000 na companhia há um ano. Diferentemente das empresas previamente mencionadas, a Metalúrgica Gerdau enfrentou uma queda de 22,5% no preço de suas ações ao longo desse período. Essa desvalorização, se realizada agora, anularia os ganhos obtidos pelos investidores por meio dos proventos. Contudo, é importante ressaltar que, apesar da oscilação no valor das ações, a Metalúrgica Gerdau destaca-se por sua consistência em apresentar lucros ao longo dos anos. O último trimestre com prejuízo ocorreu há 6 anos, no quarto trimestre de 2017, reforçando a solidez financeira da empresa mesmo em face de desafios de mercado. Grendene, GRND3, atrativa rentabilidade de 20,6% em dividendos. A Grendene, renomada fabricante de calçados, apresenta um sólido retorno em dividendos de 20,6% para os investidores que optaram por seus papéis há um ano. Um investimento de R$ 1.000 resultou em proventos de R$ 206 nos últimos 12 meses, enquanto o preço das ações registrou uma modesta valorização de 2,8% no mesmo período. Os anos de 2023 e 2021 se destacaram como momentos excepcionais para os acionistas da empresa, que receberam dividendos significativos de R$ 1,39 por ação e R$ 0,87 por ação, respectivamente. Essa trajetória contrasta com os demais anos da última década, nos quais a distribuição de proventos ficou consistentemente abaixo de 50 centavos por ação. A performance estável da Grendene, aliada à distribuição atrativa de dividendos, reforça sua posição como uma opção interessante para investidores em busca de retornos consistentes no mercado acionário. Petrobras, Petróleo 4, rentabilidade de 29,7% e posição de destaque na distribuição de dividendos. Em 2023, a Petrobras conquistou o título de segunda maior distribuidora de dividendos no Brasil. Os investidores que aportaram R$ 1.000 em Petróleo 4 há um ano desfrutaram de um retorno expressivo de R$ 297, equivalente a 29,7%. A trajetória da Petrobras nos últimos 12 meses não se limitou apenas à generosa distribuição de dividendos. Seus papéis também registraram uma significativa valorização de 36,7%. O preço das ações saltou de R$ 25,62 em 5 de dezembro de 2022 para aproximadamente R$ 35. A estatal, que vem apresentando lucro ininterruptamente nos últimos 12 trimestres, destaca-se por uma gestão financeira eficiente. Após um prejuízo no primeiro trimestre de 2020, a empresa implementou uma robusta redução de custos, passando de R$ 83 bilhões no terceiro trimestre do ano passado para R$ 58 bilhões no mesmo período de 2023. Em termos de distribuição de proventos, a Petrobras demonstrou uma postura sólida ao destinar aproximadamente 61% do lucro registrado no período aos acionistas ao longo de 2023. Esses resultados consolidam a Petrobras como uma opção atraente tanto para investidores em busca de dividendos consistentes quanto para aqueles que buscam ganhos por meio da valorização das ações. Malimetal Leve, Leve 3, rendimentos excepcionais de 33,62%. A Malimetal Leve, renomada fabricante de peças de motores, surpreendeu o mercado ao registrar um retorno impressionante de 33,62% em dividendos nos últimos 12 meses, tornando-se assim a líder destacada em distribuição de dividendos entre as empresas mais negociadas na bolsa em 2023. Para ilustrar esse desempenho notável, o investimento de R$ 1.000 na ação Leve 3, realizado em 4 de dezembro do ano anterior, resultou em ganhos totais de R$ 333 ao longo do último ano. Além disso, os papéis experimentaram uma valorização expressiva de 65,7% no mesmo período. Este cenário destaca-se como uma exceção no panorama empresarial,
evidenciando um retorno em dividendos excepcionalmente elevado, combinado com um notável aumento no valor das ações. A rara combinação de generosos dividendos e valorização de mercado faz da Mali Metal Leve uma protagonista singular no universo financeiro. Embora seja atípico, compreender essas exceções é valioso para os investidores, proporcionando uma perspectiva sobre o potencial de ganhos extraordinários em investimentos acionários, mesmo em circunstâncias singulares. O investimento em ações figura entre as modalidades mais desafiadoras do mercado financeiro, caracterizado por sua inerente volatilidade. Não há garantias de que as empresas perfiladas aqui manterão a mesma regularidade na distribuição de dividendos no futuro. É crucial não interpretar esses dados como recomendações de compra ou venda para qualquer uma das ações mencionadas. Eles servem meramente como uma referência para oferecer uma estimativa aproximada dos proventos que investidores puderam obter no último ano por meio das distribuições das empresas. Adicionalmente, vale ressaltar que, por se tratar de um ranking, os dados não representam uma média do desempenho geral do mercado de ações, mas sim os ganhos mais expressivos registrados no período. Ao considerar investir em ações, é imperativo analisar minuciosamente os relatórios elaborados por analistas sobre as empresas-alvo, a fim de embasar decisões informadas e alinhadas com os objetivos financeiros individuais. Em um panorama de incertezas e desafios, aprofundar-se no exame detalhado das 10 ações que mais distribuíram dividendos em 2023 e seu desempenho ao investir R$1.000 revela não apenas oportunidades financeiras, mas também insights valiosos. Estes dados fornecem uma bússola para orientar investidores em busca de rentabilidade e estabilidade. Ao considerar o histórico dessas empresas, fica claro que, embora os números do passado não garantam o futuro, uma análise criteriosa e estratégica pode potencializar as chances de sucesso em um cenário dinâmico. Que esta exploração sirva como inspiração para decisões informadas e para trilhar um caminho sólido em direção a um futuro financeiro próspero. Novamente, este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. Descubra o potencial transformador do mercado financeiro ao explorar o extraordinário desempenho das títulos financeiros de destaque em 2023. Neste exame detalhado, desvende as oportunidades de crescimento ao investir R$1.000 e conquiste um caminho sólido em direção a uma jornada financeira bem-sucedida. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!